Graça e paz, olá povo de Deus, povo abençoado, que Deus possa abençoar você que vai ouvir e compartilhar aí essa live. Bom, queridos, nós gostaríamos de falar nesse momento sobre os inimigos da nossa fé. Nós vamos falar pelo menos 3, tá? Fé, Hebreus 11:1 diz assim, que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem, tá? Primeira João, capítulo 5 e versículo 4, diz o seguinte: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então veja só, nós vivemos pela fé, nós vencemos pela fé, até nós morremos pela fé. Mas a gente quer apenas comentar sobre esses 3 inimigos aqui da nossa fé, tá? Tenho certeza que vai contribuir para o seu crescimento espiritual e para mudar a sua visão, tá? Primeiro, qual é o primeiro inimigo? Primeiro é a falta de compreender o que significa nova criatura, tá? Então, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então, o que significa ser nova criatura? Não é um nascimento terreno nem biológico, tá? É um nascimento que vem de cima, nova criatura, né? 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, tá? Então veja só, quando Jesus teve um encontro com Nicodemos tentou até elogiar Jesus. Então ele disse: mestre, ninguém é contigo, Deus é contigo, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus se virou para Nicodemos e disse: Nicodemos, na verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E depois ele repete: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Então, mas primeiro ele precisa ver esse reino de Deus. Então, vamos lá. Esses inimigos, primeiro, saber o que significa nova criatura. Então, se você nasceu de novo, você é nova criatura, você é filho de Deus. Escute a importância de você entender isso. Quando chega alguém na sua casa, acompanhado de seu filho, por exemplo, chegou o seu filho e alguém na sua casa. O seu filho, ele tem o direito de abrir a geladeira, de destampar a panela, de comer, ir no banheiro, e em qualquer ambiente, qualquer espaço geográfico, porque ele é seu filho. Um amigo que chegou com ele não terá esses mesmos direitos. Então você, como filho de Deus, entendeu? Você tem uma legalidade para entrar no mundo espiritual, orar a Deus para que Deus conceda aquilo que você está pedindo. Então você precisa compreender o que significa ser nova criatura. Nova criatura não é apenas pecadores perdoados, não. Pecadores que estão numa igreja, não. Nós somos filhos de Deus, nós que nascemos de novo, tá? A segunda coisa é a falta de compreender a nossa posição em Cristo Jesus, tá? Existem algumas frases na Bíblia que está dizendo em Cristo, em quem e nele, tá? Então, vamos compreender a nossa situação. Olha aí, Romanos 3,24. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, tá? Então, de forma gratuita, nós nos tornamos justos diante de Deus. Então, nós somos justos pelo sacrifício vicário de Cristo, pelo processo da substituição. Ele morreu em seu lugar. Por isso você é considerado justo. Não é meritocracia, entendeu? Não é mérito seu, é obra de Jesus. Jesus, ele morreu em seu lugar para que você se tornasse justo. Aí Romanos 8:21 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja só, nenhuma.
Então, a sua posição em Cristo Jesus é algo que agrada aos olhos de Deus, tá? A outra expressão é em quem. Efésios 1,7 diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. A remissão dos seus pecados foi segundo a riqueza da graça de Deus, foi segundo a sua vontade. Então, por Cristo, nós temos a redenção. Nós somos redimidos, entendeu? Do poder do pecado sobre as nossas vidas. E a outra expressão é nele. Efésios 1,4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Então nele nós nos tornamos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Nós nos tornamos separados, entendeu? Então, isso foi uma obra antes da fundação do mundo. Então, o primeiro inimigo é não compreender o que significa nova criatura. O segundo é não conhecer a nossa posição, tá? O terceiro é falta de compreender a justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Então, pelo Deus, ele bateu o martelo, entendeu? Ele lhe considerou justo pela obra de Jesus Cristo. Foi um ato forense, unicamente e exclusivamente feito por Deus, tá? Então, 1 João 7 diz: se nós andarmos na luz, como na luz ele está, ele nos perdoa de todos os nossos pecados e nos purifica, né, de toda iniquidade. Então, se andarmos na luz como ele está, se você estiver debaixo da presença de Deus, você vai compreender a justiça de Deus, o propósito de Deus, né? O projeto de Deus. 1 João 9 diz: se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. Então, compreenda a justiça de Deus. Romanos 5,1 ainda diz: justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você compreender o que significa nova criatura, se você compreender a sua posição em Cristo Jesus, e se você compreender a justiça de Deus, o sacrifício vicário, o processo da substituição realizado na cruz do Calvário, você vai compreender que você tem direito de orar a Ele, de pedir para Ele, que você tem acesso, tá, a Deus. Então, esses são os inimigos da nossa fé, porque a fé, tá, diz um escritor, que é agarrar as irrealidades da esperança e trazer a dimensão da realidade. Eu não estou vendo materialmente falando, mas pela fé eu sou convicto daquilo que eu vou receber, né? É a certeza das coisas que não se veem. Então, claro que existe mais inimigo, nós vamos falar 3. Então, por que razão as pessoas não fluem diante de Deus, não conseguem prosperar? Não estou falando de riqueza, não estou falando daquelas promessas que alguns pregadores gravam vídeo, entendeu? No intuito apenas de falar de riqueza. Não, eu quero falar numa situação que você está bem com Deus, você está bem dentro da sua casa, você está bem emocionalmente, você está bem psicologicamente e também até financeiramente. Mas o principal de tudo é o que nós estamos falando, para você romper em fé, para você ter uma vida próspera, é você estar em paz consigo mesmo, com a sua casa, com a sua família e com a sua igreja. Tá, querido? Então, antes de alguém querer lhe incentivar a você agir com a sua fé, você tem que conhecer aquilo que impede de ser realizado as suas orações, aquilo que impede de ser concretizado. E isso nós temos alguns inimigos, tá? Lógico, a gente tem Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra e tudo que nele há, tá?
Mas é o seguinte, princípios espirituais ensinados por Deus é muito importante, tá? Eu tenho me dedicado aos estudos das Sagradas Escrituras, são quase 30 anos, e Deus ele tem feito maravilhas na minha vida. E toda essa experiência de conhecimento, de aprofundamento bíblico, nós queremos passar para os nossos ouvintes. Então veja só, Deus é o seu Pai, Deus ele enviou o seu Filho conquistou na cruz o nosso direito de vida eterna e de sermos herança dele. Tá bom, querido? A desejar usar a sua fé, atente a observar, na observância de que na verdade existem alguns inimigos que nós precisamos tirar da nossa vida, tá? Que você possa fortalecer a sua fé, que você possa crescer na sua fé. Amém? Que Deus lhe abençoe com toda sorte de bênção e seja abençoado em Cristo Jesus. Um forte abraço e fica com Deus.